Entrevista do dia, no Giro Estadual de Notícias. Você bem informado. Trocando um pouco de assunto, trocando um pouco de lado, eu vou conversar agora com o ex-deputado federal e advogado Dr. Fábio Tradi, que formalizou a filiação ao PT durante o encontro estadual da legenda no último sábado. O advogado, que já integrou o PMDB e o PSD, afirma que a mudança representa um reencontro com a sua identidade política, destacando a sua histórica proximidade com a esquerda. E para poder falar um pouco mais com a gente sobre essa mudança que movimentou bastante o cenário político aqui de Mato Grosso, eu vou conversar agora com ele, que está na ponta da linha, Dr. Fábio Tradi. Bom dia, obrigado pela participação aqui no Giro Estadual de Notícias. Bom dia a todos os membros da equipe de jornalismo, da crítica. É um prazer estar aqui com vocês. Dr. Fábio Tradi, vamos então começar falando sobre essa filiação ao PT, Antes de mais nada, eu gostaria que o senhor esclarecesse, falasse para os seus ouvintes, para os seus eleitores também que votaram no senhor na última eleição, o porquê dessa mudança de casa. Veja, eu não considero uma mudança de casa, eu considero o desdobramento natural de uma jornada política que sempre procurou ser coerente com os valores que eu defendi. Eu não mudei em nada do que aquilo que eu venho falando desde a presidência da OAB de Mato Grosso do Sul. Defesa do Estado Democrático de Direito, defesa da soberania estatal brasileira, compromisso com a justiça social, de maneira que hoje, com a polarização, eu não vejo mais espaço para o centro no espectro político. Ou você está ao lado do campo democrático, do campo que fortalece a democracia brasileira, ou você está ao lado do campo que invadiu Brasília no dia 8 de janeiro, depredou, quebrou, planejou matar presidente, vice-presidente, ministro de Estado, colocou bomba num carro lá no aeroporto de Brasília no dia 24 de dezembro. Eu não posso ficar nesse campo. Esse é um campo que contraria tudo o que eu penso. Existem pessoas que têm simpatia por esses métodos autoritários e fascistas. Eu não tenho. E não vai ser a conveniência eleitoral que vai me fazer mudar de ideia, que vai me fazer mudar de valor político. Por isso, a entrada no PT é coerente com o que eu venho pregando desde a minha presidência da OAB de Mato Grosso do Sul. Quem mudou foram os que estavam no campo democrático e agora migraram para o campo golpista e fascista. Doutor Fábio, a trajetória, quando a gente fala um pouco mais da trajetória do senhor na política sul-mato-grossense, a gente sempre nota de fato que o senhor sempre transitou na questão da centro-esquerda, Isso sempre foi muito nítido, Mas houve também algumas alianças mais, vamos dizer assim, pragmáticas, no passado. O que o senhor garante, Como o senhor garante ao eleitor que está nos ouvindo nesse momento que agora esse reencontro, vamos dizer assim, ele é de fato definitivo? Veja, eu não me recordo de qualquer aliança pragmática que eu tenha feito e que tenha violado os meus valores, porque uma coisa é você atuar na política hoje. A outra coisa era você atuar na política quando existia a direita. Hoje não existe mais o campo de direita. Hoje o que existe é campo democrático e campo da extrema-direita. E o campo da extrema-direita força o centro-direita, centro-esquerda a migrarem para o campo democrático. Uma coisa era você debater com políticos de direita
que reconheciam o primado do Estado de Direito, o primado da soberania estatal, o primado das eleições livres, o primado do respeito à ciência. Outra coisa é você debater com gente que faz política desse jeito. Quer dizer, eles não reconhecem a derrota de 2022, então planejaram matar presidente, eles não reconheceram, não engoliram que perderam as eleições em 2022, acamparam colocando celular na cabeça para acionar o mundo cósmico, planetário, interplanetário, intergaláctico, para intervir aqui no governo brasileiro. Aí eles fizeram oração para pneus. Como é que eu vou debater com essa gente? Não tem condições. Eu sou um advogado, eu tenho os meus valores intelectuais, eu não posso me subverter psicologicamente e ser igual a este pessoal que, a pretexto de respeitar a lei, está pregando anistia, desprezando todo o esforço da Polícia Federal, todo o esforço do Ministério Público Federal, que descobriu um plano de tentativa de golpe de Estado. Então eu não vejo que qualquer tipo de aliança que os meus partidos anteriores, o PSD e o PMDB, tenham feito, que hoje possa me impedir de ingressar no campo democrático, que é o campo onde eu sempre estive. Eu nunca tive voto da extrema-direita. A extrema-direita, antes camuflada, ela votava num campo que eu desconheço em termos de linguagem e em termos de valores políticos. O doutor Fábio, é interessante a gente falar sobre isso, porque a chegada do senhor no PT acaba aqui coincidindo com uma nova direção estadual do partido, né? Qual que será o papel do senhor nesse processo de reorganização e até mesmo fortalecimento? Nós estivemos lá e nós notamos muito, né, que o deputado federal Vander Lobé falou muito sobre isso, do fortalecimento da sigla nas eleições do ano que vem. Então, qual que vai ser o principal papel do senhor nesse processo de reorganização e fortalecimento da sigla aqui no estado de Mato Grosso do Sul? Veja bem, eu penso que a declaração do presidente Vander Lobé foi categórica. O PT terá, obrigatoriamente, candidato a governador ou a governadora, não é? Porque, a princípio, não se tem ainda um nome definido e isso vai ser discutido no âmbito partidário. Segundo, nós temos como prioridade defender a reeleição do presidente Lula, porque nós temos muito claro o quadro que se desenha. Provavelmente o Bolsonaro, os golpistas e a cúpula militar serão condenados e haverá retaliação dos Estados Unidos e uma organização do centrão com a extrema-direita para aprovar anistia. Vai se desenhar, como já está se desenhando, um quadro de muita instabilidade. Mas não é uma instabilidade que o que esteja em jogo sejam valores políticos. O que está em jogo é muito maior que um valor contingencial, que um valor conjuntural. O que está em jogo agora é a democracia, meu amigo. A democracia, o Estado democrático de direito, as instituições, a estabilidade do país. Eles querem forçar com anistia um apagamento total da história de tudo que aconteceu. E tudo que aconteceu foi gravíssimo. Tanto que o principal veículo de comunicação do campo da direita internacional, que é o The Economist, na Inglaterra, aplaudiu e reconheceu que este processo levado a efeito no Supremo Tribunal Federal é um exemplo para todos os países comprometidos com a democracia seguir. É interessante, o doutor Fábio, inclusive o senhor comentou que existe de fato a meta do PT aqui no nosso estado é lançar um candidato ou candidata ao governo do estado. E é claro que diante dessa mudança, diante dessa filiação do senhor à sigla, né, o nome do senhor aí vem sendo despontado
né? Inclusive recebemos aqui o deputado Vander Lobé, disse que fizeram um convite ao senhor. O senhor disse já em outras ocasiões que pretende concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados no ano que vem. Como que está o planejamento do senhor agora no PT? O senhor está aí de peito aberto, se for necessário entrar numa disputa ao governo do estado, ou realmente vai concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados? Veja bem, tá me ouvindo? Tô sim. Sim, obrigado. Veja bem, nós não somos donos do futuro, né? Quem diria uma semana que a Faria Lima estivesse envolvida aí nesse quadro sistemático de criminalidade organizacional vinculada a grupos criminosos, não é verdade? São fatos imprevisíveis, mas se forem os membros do partido, se eles me derem o direito de expressar um desejo pessoal, eu, que sou advogado, professor, eu gostaria de emprestar a minha experiência, não é, legislativa para o país na Câmara dos Deputados, que eu penso que lá sim nós vamos travar a verdadeira batalha em defesa da democracia, que eu acho que eu serei mais útil a Mato Grosso do Sul, estando como deputado federal, claro, se eu conseguir me eleger, do que servindo ao Brasil, estando aqui em Mato Grosso do Sul, num eventual cargo, sabe? Agora, tudo isso vai partir de discussões internas, envolvendo o Diretório Nacional, o presidente Lula, o Diretório Estadual. E também não há problema algum para mim se eu nem disputar, perfeito? Eu tenho uma profissão, graças a Deus eu vivo, tenho um cargo em que eu ajudo o governo Lula na Embratur, isso eu faço questão de destacar, de maneira que eu não tenho vaidade para querer ser alguma coisa na política. A minha filiação ao PT é a demonstração que eu quero transmitir à juventude e às outras pessoas de que você tem que ter como cidadão um lado, sabe? Você não pode se isolar, porque o que está em jogo é algo que atinge a todos, atinge os filhos, atinge netos, que é democracia, gente. O Estado de Direito, o respeito às leis, às instituições. Não é porque se perdeu uma eleição que você vai jogar tudo para o ar, inclusive os valores constitucionais, que foi o Pacto de 88. Então, sem nenhuma vaidade, eu me coloco à disposição do campo democrático para emprestar essa energia, seja como deputado federal, seja como não tendo cargo algum, militando, atuando nas minhas redes, advogando e dando aulas. Doutor Fábio, a gente vem notando aí, a gente sabe o quanto que o senador Nelsinho Trade, o irmão do senhor, é muito bem relacionado com o ex-presidente Bolsonaro. Inclusive, o senador Nelsinho tem um bom relacionamento também com os eleitores do ex-presidente, com os eleitores de direita, inclusive. Como que está, doutor Fábio, como que está essa relação, né? Hoje o senhor se encontra no PT, hoje o seu irmão está mais alinhado à centro-direita. Como que hoje está essa relação em casa, vamos dizer assim? O Nelson fez uma opção diante deste quadro. E eu tenho que respeitar a opção dele. Porque se eu me rebelar e adotar métodos autoritários em relação a ele, eu estarei me igualando àqueles com quem eu quero estar distante, em relação àqueles que eu quero estar divergindo. Então, ele precisa ser respeitado na opção dele. O Nelson é bolsonarista. Eu não sou. Eu estou no campo democrático. Eu não aceito e não concordo com os métodos bolsonaristas. Não aceito. E se isso for o preço para eu nem ter mandato, que seja. Mas eu não vou abrir mão dos meus valores. Eu não preciso de mandato, eu não persigo o poder por questão de status, porque eu acho que política é missão, perfeito? Agora ele fez a opção, como a Tereza fez, a Tereza que estava lá no campo democrático, filiada ao Partido Socialista Brasileiro. Sim. Ela agora está na extrema direita,
É uma opção dela. Quem sou eu para dizer que ela está errada? O que eu posso dizer é que eu não comungo com essa opção. Eu não comungo, eu não compartilho, eu não estou ao lado dos bolsonaristas. Eu quero deixar claro isso para Mato Grosso do Sul. Eu estou ao lado do campo democrático e popular. Eu estou no campo do lado da democracia, do Estado de Direito. Sabe por quê? Porque tem um desenho conjuntural no plano internacional que está tentando avançar com os métodos fascistas e que já ocupou a Itália, a Polônia, a Hungria e agora está instalada nos Estados Unidos. Quais são os objetivos dela? Primeiro, impedir que os países como o Brasil e outros avancem não na democracia política, porque aqui já está consolidada, mas na democracia social e econômica. Esse é o temor da extrema-direita internacional, que o Brasil largue as mãos dos Estados Unidos e se torne uma potência maior que os Estados Unidos. Isso pode acontecer desde que a gente avance na democracia social e na democracia econômica. Então eles ficam nos empatando para que nós lutemos pela democracia política, perdendo tempo no sentido de avançar no rumo de outras democracias. O Nelson fez a opção dele, eu respeito, tá certo? Respeito a opção da Tereza, respeito a opção do Luiz Ovando, que também já esteve no campo democrático no Partido Popular Socialista, que é a transformação do Partido Comunista Brasileiro. Agora, quem mudou de lado não fui eu. Eles estavam lá e foram para a extrema-direita. Eu estava no campo democrático e permaneço. Porque junto ao PT nós temos o PSB de bola, Partido Socialista Brasileiro, nós temos o PV, nós temos outros partidos desse campo. Então, a coerência, que é um princípio que eu procuro preservar, ela cobra um preço. E muitas vezes o preço é você nem poder concorrer a um cargo eletivo, por falta de compreensão dos eleitores, que queriam que você fosse incoerente para agradá-los. Mas eu não vou fazer isso, porque eu entendo que a democracia é um valor tão caro, tão importante, que mandato ou sem mandato é o que menos importa. Muito bem, eu conversei com o advogado e ex-deputado federal, o Dr. Fábio Trage. Dr. Fábio, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui no Grupo Feitosa de Comunicação. Eu agradeço e quero nesse momento homenagear tanto o Luiz Carlos Feitosa quanto Henrico Feitosa, porque eles sempre foram plurais e democráticos no sistema de comunicação deles. Eles têm as opiniões políticas, as preferências, mas eles nunca permitiram que o sistema de comunicação deles fosse instrumentalizado para lado A e lado B. E isso é exemplo para o jornalismo no Brasil. Parabéns. Muito obrigado, um bom trabalho ao senhor. Agora são 8h01 em Mato Grosso.